Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 30 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, completando 4 anos esse ano. Poxa, bem que o maestro poderia ter trazido aí um sax, né? Até uma flauta, para fazer uma homenagem aos 4 anos da Folha FM. Bom, já revelei aqui, todo mundo já sabe, nós vamos conversar já com o maestro Johnny Williams, e vamos, né, como não trouxe instrumento, então também não é assim, né, tem que combinar primeiro, né, mas bom, começando o programa de hoje ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar pela Twitch TV, tudo isso ao vivo com imagens, claro, e áudio, e você interagindo com a gente nessas plataformas. E ainda você pode conferir no podcast e logo mais na Plena TV, às 17 horas. Hoje é dia 30, quinta-feira. Tem previsão do tempo para Campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, parcialmente nublado a claro. Temperatura hoje está aqui, estou até verificando certinho, já dei uma atualizada, está marcando para 35 graus a máxima e a mínima de 23 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro, o tempo é bom, algumas nuvens ali no horizonte, mas pouco. Por enquanto o tempo amanhecendo bem com sol. E a previsão, então, de 35 graus é previsão de verão, né? Estamos no outono brasileiro. Porém, não há também previsão de chuva. Trânsito daquele jeito, Ponte da Lapa, por exemplo, agora com movimento intenso nos dois sentidos. E tem notícia boa sobre o trânsito de Campos, nós vamos falar já. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, o nosso convidado hoje é o maestro Johnny Williams. Ele é presidente da Orquestrando a Vida e vem para falar. Eu até fiz uma troca aqui na manchete criada lá pelo Rodrigo, criei uma aqui: Orquestrando a Vida chega na Terra Prometida. E também em Itapé, na verdade é em Terra Prometida, que é um bairro, e também em Itapera, que é outro bairro aqui da nossa cidade. E quem dera se chegasse a essa Terra Prometida, que é tanta promessa lá, né, maestro? Orquestrando a Vida é destaque hoje no programa, então, com Johnny Williams. A parceria entre município e estado ajuda a manter o projeto, e ainda a Orquestra Sinfônica Mariúcia Iacovino. Vou treinar mais o meu italiano. É italiano, não é? Faz turnê por cidades do estado. É italiano, mas? Não? Juro que eu pensei que era. Então, Tcheca. Tcheca? Eu acho que é russo ou tcheca, não sei. Porque termina tudo com ic, né? Aí então a culpa não foi minha. Mariúcia Iacovino faz turnê por cidades do estado do Rio de Janeiro. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e com um aplicativo exclusivo agora para você baixar aí no seu smartphone e acompanhar todos os seus resultados de exames, histórico e muito mais.
Estado anuncia liberação da 15 de novembro. Em abril, obra do DIC em caráter emergencial está dentro do cronograma, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Obras. Caso Letícia, em Acariação, suspeito diz ter sido contratado por Diogo. Segundo o jornal O Globo, Gabriel Machado Leite foi colocado diante do professor e teria revelado. Contas de Rafael Diniz serão votadas na próxima quarta-feira. Após Rosinha, expectativa é pela apreciação da gestão do ex-prefeito. Chico Machado deixa governo para voltar à Alerj. Tem vídeo, inclusive, lá no portal folha1.com.br. Deputado macaense fez anúncio após reunião com Castro e Bacelar. Deputado e vereador denunciam maus tratos a animais em Campos. Parlamentares usaram as redes sociais para divulgar caso de agressão contra cavalo. Eu não vi, fiz questão de não ver. Eu, sinceramente, tem momento que a gente também, assim, é tanto problema, é tanta coisa. Eu falei, eu não quero ver, porque é muita covardia você maltratar e qualquer hipótese, qualquer animal, principalmente um animal que ajuda a levar o alimento para casa daquele animal, que na verdade o animal, como nós somos animais, mas o animal irracional ali não era o cavalo, não era o quadrúpede, e sim o bípede. Mas se não for feita a justiça por aqui, Deus fará. Mais câmeras instaladas pelo tráfico serão retiradas pela PM em Guarulhos. Equipamentos são tiradas, né? Equipamentos seriam utilizados pelo tráfico para monitorar ações da polícia. Não é mole não, hein? Super RJ foi pago a presos, mortos e até a dono de aeronave, diz o Tribunal de Contas do Estado. Obras do novo polo da UF em Campos devem ser entregues neste ano. É destaque também no portal Folha 1. Fátima Pacheco é eleita a primeira secretária da Associação Brasileira de Municípios. Patrulha Rural ampliada para São Fidélis, São João da Barra e Campos. Vítima de grave acidente da BR-101 em Campos foi sepultada. Vereador e saúde na aprovação e reprovação de Vladimir na pesquisa GPP. Arcabouço fiscal finalmente saiu. Haddad fecha com Lula e apresenta texto a parlamentares. Circuito religioso de São João da Barra começa nessa sexta-feira e vai até o dia 17. E ainda, São João da Barra cedia encontro da rede de cidades antirracistas. E para não dizer que não falamos de São João da Barra, pagamento do IPTU prorrogado até abril e segue com 20% de desconto. São 7h15. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa edição de hoje do Folha no Ar. E eu dou as boas-vindas também ao nosso querido Johnny William, maestro, esse exemplo aí de força, determinação. Outro dia eu parei o carro ali perto da sede da Orquestrando, acho que eu estava aguardando foi para registrar um prédio ali do lado ali, que foi um serviço que eu fiz. E aí, eu fiquei olhando a sede da ONG. Ela tem um nível muito baixo, é muito abaixo do nível da rua. E aí, desligar, filha. E aí, eu fiquei olhando e falei, gente, não tem como você fazer uma contenção, não tem como muito você mexer ali na estrutura, a não ser que comece tudo outra vez, de rua, e aí não tem jeito. Meu querido, e aí esse é um dos desafios, que quando chove, pum, sem contar os problemas ainda com a invasão de bandidos ali para cometerem os roubos. Maestro, bom dia, seja bem-vindo, traga aí um pouco dessa energia, dessa força, dessa luz aí pra gente. É um prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Bom dia, eu estou muito feliz em estar aqui nessa manhã para contar um pouquinho
do que a gente tem recebido de experiências, tem crescido ali junto às famílias na Orquestrando a Vida, né, nos desafios constantes do próprio ser humano nos oferece, também como os acontecimentos, né, que nós não contamos, mas são desafios e cresce todo mundo, a gente só não pode desistir, né? Sempre seguir em frente. Então, bom dia a todos, uma felicidade para todos nesse dia, paz, muita energia e força aí para a gente terminar o dia, todo mundo bem feliz. Bom, muito bom. Que bom poder contar com sua presença aqui, assim, é sempre bom. Vamos pegar isso que você falou, um pouco dessa experiência ao longo desses anos todos. E são alguns anos, né? Alguns anos. Meu querido Rodrigo Gonçalves, que estava em paz, tá ainda, né? Eu digo paz porque é o momento político de Campos, de pacificação, e deve permanecer assim, apesar de que semana que vem entram as contas do Rafael para votação, mas será que vai dar litígio? Será que vai dar briga ou não? Como é que foi aí essa saída do Chico Machado tão repentina e por uma passagem tão curta pela secretaria, que é a secretaria, como a gente sempre fala, uma das mais importantes de qualquer governo, porque é através dela que se atende a todas as outras secretarias e atende o direcionamento de uma administração passa pela Secretaria de Governo. Ou seja, até para chegar ao governador, primeiro você tem que passar pela porta da Secretaria de Governo. Então, assim, ilustrativamente falando, ou figurativamente falando, e o Chico Machado, e essa mesma secretaria que deu uma projeção gigantesca aí ao nosso conterrâneo Rodrigo Bacelar, que imprimiu um ritmo, acho que difícil de se acompanhar. Mas o Machado não quis seguir, não continuou, entregou o cargo e, né, volta aí a ser deputado estadual. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo ao Folha no Ar nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Cláudio, bom dia ao maestro Johnny, Beto, que está aqui na técnica, você que acompanha a gente em 98.3, pelas ondas do rádio, mas também você que acompanha a gente pelas redes sociais. É sempre um prazer contar com a sua participação, com o seu comentário no nosso programa. Um programa para a gente hoje também especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Orquestrando, né, que é essa referência aqui na nossa cidade, e também da projeção que a gente está vendo aí com a Orquestra Mariucci Iacovino, que iniciou sua turnê aí em grande estilo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, e desde então vem fazendo aí uma série de apresentações em outras cidades do estado, como Petrópolis, Friburgo, né, também fazendo parte das comemorações do aniversário aqui de Campos, e agora já tem aí pela frente também, né, outra programação em Macaé, também apresentação em Niterói, se eu não me engano, Itaperuna, daqui a pouquinho então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, quem não teve a oportunidade de assistir aí numa apresentação, seja da Mariucci Iacovino ou até mesmo dos alunos do projeto que não fazem parte, né, com certeza aí não sabe da grandiosidade que é o trabalho feito, né, não só da formação musical, dessas pessoas, de alguns músicos inclusive que fazem apresentações e compõem bandas de grandes artistas, mas também pela função social que desenvolve, né? Você falou agora há pouco, né, Cláudio, sobre a questão infelizmente, de lá às vezes ser alvo de criminosos, né, de ter seus produtos furtados, roubados, e a gente sabe que só através de projetos como o desenvolvido pela ONG que a gente vai conseguir reverter esse cenário. Com educação e com cultura, né, e a ONG desempenha esse papel muito importante, e a gente vai falar já sobre isso. Agora, bom dia nas redes sociais, dona Sebastiana, já está lá? Já está lá, eu não olhei ainda. Ah, não, tá. Mas deixa eu registrar aqui um bom dia de um pessoal que está fazendo um trabalho muito bacana. Não é só porque é minha terra, não, que Italva é a capital da modernidade, você sabe como é que é, né? Então, depois que eu descobri que você sabia que Italva tem onda. Vou cortar seu microfone. Ele era surfista lá em Italva. Vou cortar seu microfone. Vou cortar o microfone dele. Dona Sebastiana? Depois que eu descobri que ele surfava em Italva, eu acredito realmente que Italva tem tudo. Entendeu? Lá de Guaxindiba, lá de Gruçaí, querendo tirar onda com o Italvense. Olha aí. Mas deixa eu mandar um bom dia pro Luiz Carlos Santos Barros. Ele é lá da queijaria Copaf,
é uma cooperativa, coisa que a gente não tem aqui em Campos, infelizmente. Você vive cobrando isso aqui. Vivo cobrando, porque, cara, o pequeno produtor só consegue crescer se tiver cooperativa, não tem outro. Então, fica o exemplo. Tem algumas cooperativas em Campos que dão certo. Por exemplo, a Coagro, que é a Norteflu, que é a nossa cooperativa de saúde, essa funciona bem. Então, um abraço lá para meus conterrâneos, minha família toda, pessoal, mas o Luiz Carlos que está aqui lá na queijaria. Mas aí, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Chico, como você falou, e depois a gente fala de Rafael rapidamente também. E sobre o Chico, foi o que você falou, a Secretaria de Governo vinha num momento de ascensão muito, muito alto, aquele pico, né, na Secretaria de Governo, com a presença do Rodrigo Bacelar, e a gente, na verdade, não sabe como é que tem sido essa demanda agora na Secretaria de Governo, se ela continua realmente com essa mesma força, até mesmo porque a gente sabe que existem hoje algumas questões sendo colocadas em xeque em relação à Secretaria de Governo, alguns programas que vinham sendo aplicados com muitos recursos, hoje em dia eles não estão aí mais sendo desenvolvidos, né? Então isso é algo que enfraqueceu também um pouco da Secretaria. Eu acho que também tem um pouco a ver com as pretensões, depende de qual era a pretensão do Rodrigo Bacelar em relação politicamente e qual é a pretensão política do Chico Machado. O Chico Machado, pelo menos nas publicações, a gente não conseguiu falar com ele ainda, mas nas publicações feitas por ele, ele sempre fazendo a questão de reforçar que está tudo bem no grupo, que o Rodrigo e o Castro são amigos dele, mas ele coloca que ele se sente mais à vontade. Também tem aquela questão, a pessoa se identifica às vezes com isso, né? Mas ele diz que se sente mais à vontade estando mais próximo de Macaé e do interior da região aqui, que ele disse que foi quem o elegeu. Então a gente não sabe também quais são as pretensões dele políticas. A gente está também aí há 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio para as eleições, né? Para a eleição na urna, né? Mas a gente sabe que a eleição começa antes, né? Então a gente não sabe qual é a pretensão dele, a gente não conseguiu falar, mas ele reforçou isso, que ele quer estar mais presente em Macaé, mais perto de Macaé e mais perto do interior. Então tudo de acordo com a pretensão e com o perfil de cada um, né? Então ele decidiu pela saída. Ontem mesmo foi nomeado o Bernardo Rossi, que já era deputado estadual e era suplente do Teve Chico. Aqui com a gente, em Petrópolis. Isso, ele foi prefeito de Petrópolis por 2 vezes, eu acho, foi secretário de Habitação, né? E aí, agora ele assume então lá, e ele estava no lugar do Chico, que era... Quando o Chico foi para a Secretaria de Governo, ele estava como suplente lá. Então houve essa inversão aí. A gente vai tentar, claro, falar com o Chico, trazer mais detalhes sobre essa saída dele, mas... ele tem trabalhado com essa linha, que ele continua fazendo parte do grupo e que ele quer estar mais perto de Macaé e do interior do estado, que foi quem o elegeu. Então, né, a gente provavelmente aí é uma questão até mesmo da pessoa se identificar, né? A gente não sabe ainda se tem algo de bastidor além disso, né? Mas com certeza isso virá à tona se tiver. Então a gente vai continuar acompanhando isso. Agora, falando um pouco sobre as contas de Rafael, ontem foi surpresa até para alguns vereadores o anúncio que as contas seriam colocadas em votação na próxima semana. A gente sabe que houve recentemente, né, a votação das contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho referentes ao ano de 2016, uma conta que já vinha marcada aí por uma certa polêmica, porque ela já tinha sido reprovada pela Câmara na legislatura passada, e depois, então, foi anulada aquela votação e se propôs essa nova votação, que também não foi fácil, foi tensa, precisou aí o Vladimir ir até o Rio para se encontrar com o Castro e com o Rodrigo Bacelar para realinhar a pacificação pela governabilidade, que traz também, claro, algumas questões políticas. E aí, então, com a ajuda do Rodrigo, ele conseguiu a conquista de mais 4 votos, porque hoje o Vladimir tem a maioria simples na Câmara de 13 vereadores, né? E para aprovação das contas, quando a conta vem rejeitada pelo Tribunal de Contas, para que ela seja revertida e aprovada pelos vereadores, são necessários 17 votos. E naquele momento a base só tinha 13 votos, então faltavam 4 votos, e esses 4 votos foram aí conquistados com essa, vamos dizer, intervenção do Castro e do Rodrigo Bacelar, que dizem ser contra a reprovação política de contas, né? Então, seguindo essa linha, o próprio Erin Naim, que é o presidente da Comissão de Finanças nessa legislatura, nesse biênio, falou aqui que acha, né, que seria incoerente aqueles vereadores que votaram pela aprovação das contas de Rosinha votarem pela reprovação.
Mas aí, olhando do outro lado, também seria incoerente aqueles que votaram contra as contas de Rosinha, pelo mesmo motivo, votarem a favor Então não dá de Rafael. 17. Então, assim, é algo que politicamente vai ser decidido na política. Não tem outra explicação, não tem nada técnico. Vai naquele bordão que o governador falou, que é utilizado, político não reprova conta de político? Então, essa é a linha. Agora, os próprios vereadores da base, hoje, né, que dizem que se houver o entendimento pela aprovação, vão aprovar. Na verdade, só que tem vereador que diz que não vai votar a favor. Então, assim, vamos ver se... Tem uma pesquisa sua lá nos bastidores ou não? Eu ouvi 2 pessoas que têm uma postura, pelo menos 4 pessoas que têm uma atuação muito forte na base. 2 disseram que não votam, e 2 me disseram que votam favoráveis. Só que é aquilo, dividido, tá dividido, mas eles esperam ainda uma condução maior ainda. Eles não tiveram essa condução maior ainda, entendeu? Eu acredito que isso, como chegou ontem, né, de surpresa para eles, da base, inclusive, eu acredito que isso ainda vai ser alinhado entre hoje e amanhã e na semana que vem, entendeu? Assim como aconteceu nas contas de Rosinha, que até a votação seria na quarta e na terça estava todo mundo reunido no Rio para decidir. O que a gente sabe de bastidor é que, em relação às contas de Rafael, isso não foi tratado com o governador, pelo menos isso foi o que foi dito nesse programa pelo próprio Elinho. Isso não foi tratado com o governador, das contas de Rafael. Mas a gente sabe que existe sim um interesse que as contas de Rafael sejam aprovadas e, pelo que Elinho disse, as irregularidades apontadas na conta do Rafael são muito semelhantes às que foram apontadas na conta de Rosinha. Então, se aprovam a de Rosinha, deveriam aprovar, na visão dele, a de Rafael. Inclusive, foi feito um novo parecer da Comissão de Finanças. Antes existia um parecer da Comissão de Finanças assinado por Maicon Cruz e pastor Marcos Elia contra a aprovação das contas e com o voto favorável do Elinho. E agora, então, com a mudança na Comissão de Finanças nesse biênio, que passa a ser composta por Elinho, Bruno Viana e Fred Machado, aí pessoas que, tanto Fred quanto Elinho, não é surpresa para ninguém que eles, né, fizeram parte do grupo do Rafael. Agora, então, são 3 votos favoráveis pela aprovação. Então, assim, mesmo que exista um novo parecer da comissão, são necessários os 17 votos. E aí agora é trabalhar para ver se vai acontecer. Só que eu acho que talvez não seja, se não vier uma intervenção do Rodrigo Bacelar favorável ao Rafael, mesmo porque a gente sabe que hoje várias pessoas trabalham diretamente com o Rodrigo, eram pessoas que faziam parte do governo Rafael, inclusive há uma conversa de bastidores, que a gente traz até que Rafael tá para ser nomeado na Assembleia Legislativa, para um cargo lá de confiança, o Rafael Diniz. Então, tá que tudo indica, o Rodrigo deve entrar em campo e fazer valer também o acordo para as contas de Rafael. Mas isso realmente não é nada batido martelo, não. Vai precisar ainda de uma certa mobilização de bastidor ainda para que isso aconteça. É aquilo, né? A gente sabe que, por mais que se fale em pacificação pela governabilidade, que fala, a pacificação é para que Campos possa andar, para que, no fundo, também tem a questão política sendo colocada em discussão, né, e interesses políticos sempre acabam entrando nesses acordos. Eu leio aqui as redes sociais do Rafael, não vi nenhum pronunciamento, ainda não vi o Rafael movimentação dele. Aliás, tem movimentado pouco as redes sociais. Sim, eu falei com os advogados de Rafael que acreditavam sim ser revertido o parecer por conta de serem contas e pendências que eram sanáveis, ou seja, eles alegam que no último ano de Rafael, quem deveria apresentar documentos para o Tribunal de Contas do Estado exigido seria a atual gestão, porque ele já não estava mais, e isso não teria sido feito corretamente. Então esse questionamento também foi feito na conta de Rosinha. Perfeito. Bom, nos resta então continuar aí seguindo, né, as suas redes sociais da Folha. Vamos ver aí. Hoje da Folha. O que eu consigo de da novo manhã, a respeito isso. disso hoje? E só queria aproveitar para falar que daqui a pouquinho a gente vai postar. Eu tô aqui, não tive como postar ainda. Mas você falou sobre São João da Barra. Hoje está previsto acontecer uma sessão extraordinária em São João da Barra para votar o reajuste de 10% dos servidores municipais de lá. A prefeita Carla Capucci
fez esse anúncio ontem à noite nas redes sociais, ela postou um vídeo falando a respeito disso, né? Você estava falando aí sobre algumas notícias de São João da Barra, início lá, né, de festival e aumento, questão do IPTU, e também agora, então, daqui a pouquinho a gente vai estar postando lá no Folha 1 esse anúncio da prefeita Carla Capucci, anunciando então um aumento de 10% para os servidores, se eu não me engano, de 10%, também o aumento do Vale Alimentação lá da cidade. Bom, que bom. E por aqui a gente segue então te acompanhando lá pelo portal da Folha, pelo Instagram da Folha, né, pelo Face da Folha da Manhã, sociais, das redes sociais e também, evidentemente, da rádio. Meu caro maestro John William, orquestrando a vida, chega à Terra Prometida e também a Tapera. São 40 anos, né, no deserto, né, que os hebreus precisaram enfrentar. Mas vamos lá, você é um cara que não reclama. Dizem que os 40 anos daquela peregrinação em busca da Terra Prometida levou tanto tempo porque eles reclamavam muito. Então, enquanto eles não pararam de reclamar, Deus não deu a Terra Prometida. Mas você não é um cara que reclama, eu te vejo sempre aí, tanto nas apresentações e entrevistas, você está sempre, apesar de tantos percalços, dificuldades, problemas, né, você está sempre tocando adiante. Como é que é esse avanço, né, para ter esses polos em locais extremamente importantes da cidade? Então, a Orquestrando a Vida, ela é o primeiro núcleo do El-Sistema. El-Sistema é um sistema de ensino que veio da Venezuela, que invadiu o mundo inteiro. Mais de 80 países do mundo contém esse El-Sistema e veio aqui do lado da gente. É um exemplo para o mundo inteiro, embora eles estejam sofrendo, né, por outras razões, mas o sistema foi muito abalado, mas continua de pé. Né, e é um sistema que sacudiu realmente o mundo da música, porque ele colocou as crianças e adolescentes dentro de uma sinfônica. E coisas que eram inadmissíveis no universo musical. Né? Só depois, na universidade, que as pessoas tocavam numa orquestra sinfônica. Imagina, ele bombardeou o mercado da música e realmente virou o mundo da música, né? Trazendo para dentro do teatro a criança e o jovem, que antigamente ninguém ia a concertos. Né? A juventude não ia, e ele trouxe essa energia de volta. Resumindo, esse é o sistema, ele trabalha a linguagem sinfônica como uma célula da sociedade. E a gente aprendeu isso tudo em constantes idas, isso durante 20 anos na Venezuela. E é uma coisa fantástica. Eu vinha para cá literalmente chorando no voo, assim, parece que tinha falecido alguém meu, que as pessoas ficavam olhando, porque eu sabia o que poderia ser feito, tanto culturalmente como socialmente, e a gente não conseguia. Então esse é um sonho de 26 anos. Né? Nós começamos um núcleo na Balieira, e que inclusive de lá saíram 2 professores nossos, né? Para você ter ideia, que ainda estão hoje trabalhando no mercado, fizeram sua universidade. E cumprimos a missão. Infelizmente a gente não conseguiu prosseguir, né, por falta de recursos, né, mas agora a gente abre na Terra Prometida, assim, eu vou te dizer, assim, no peito e na raça, vamos lá, bem popularmente. A Tapera ainda não abrimos, já estive lá várias vezes, né, e vamos ver se até esse mês que vem a gente reabre, mas lá na Tapera já houve um namoro, na Tapera não, na Terra Prometida, o ano passado. A gente busca parceria em locais que já tem portas abertas, né? E que tem uma influência, e aí resolvemos realmente levar os nossos instrumentos, né? Conseguimos consertar os instrumentos e levar lá para Tapera. Hoje Tapera é Terra Prometida. Terra Prometida, aliás. E lá tem, assim, um núcleo, na realidade, ele alcança de 60 a 100 crianças. Lá, como é um começo,
nós temos em torno de 26 crianças. A gente não tem condição de abrir mais por falta de instrumentos. E também tem o professor de música, né? O profissional precisa viver, né? Então nós não podemos alcançar mais crianças, mas muita criança, muita adolescente, né? E tem sido uma experiência fantástica. O que nós fazemos? Não sei se a gente pode contar um pouquinho mais sobre o núcleo. O que nós fazemos é o seguinte: eles têm aula de segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta, sempre a gente tem um período bem intenso, porque nós não fazemos música 1 hora, 1h30. É uma criança para mudar toda a linguagem, todas as informações, todas, pelo menos alguma porcentagem, a gente precisa ser mais intenso no ensino da música, para virar essa página. Então nós trabalhamos 2 tardes intensas e na sexta-feira eles são transportados para a sede da Orquestra na Vida para que eles vejam o mundo maior da música. É incrível quando eles chegam e veem 300 e poucas crianças como eles tocando. Eles aí quando voltam ao bairro, eles empolgam a outras crianças. E esse transporte é feito por vocês mesmos? É assim, nós saímos pedindo ajuda. E um dia a gente tem um ônibus, um dia eu consigo 2 vans, um dia vai mais carros, a gente consegue. Tem sido assim. Tem outras pessoas tentando conseguir um ônibus fixo, que seria de grande importância. Né? Um ônibus para ser da ONG, por exemplo? Não necessariamente, mas um ônibus que ficasse assim, alguém patrocinasse esse ônibus, que não é, vamos colocar, um ônibus sai a R$ 1.200 no mês, não é uma fortuna, que pelo valor, pelo resultado, e sai em torno de quase R$ 300 só por mês, por semana. Então, e a gente é um patrocínio para o lanche deles, porque eles passam a tarde toda, né? Isso a gente está sempre assim, pedindo a um ao outro, para que esse momento a gente consiga investir lá nessas crianças e tenha esse retorno para lá, para a comunidade que vive lá. A gente sabe que essa é uma sementinha que eu vou te colocar em 6 meses, vai explodir lá dentro. Vai, com certeza. A gente está levando a Mariúcha Ecovino esse mês lá. A gente vai dar um concerto na rua, lá para que os pais vejam onde eles podem chegar. E nós acreditamos que no final de maio a gente tem um grande concerto das orquestras no Trianon, em que eles vão vir com seus pais e com suas famílias e vão poder... Aí você sabe que isso vai crescer lá dentro e vai... Posso fazer porque eu fiquei empolgado aqui com o Sistema, eu não conhecia, você passou essa informação, fui pesquisar, é a Fundação Musical Simão Bolívar, isso, da Venezuela. Criado por José Antônio Abreu. Isso, exatamente. Amigo. E aí eu te e aí eu te pergunto, porque até então a criação não se tinha o acesso dessas comunidades carentes. Essas crianças eram vetadas quase, né? Proibidas. Não era proibido, mas não tinha como acessar. Era aquela coisa difícil. Você falou que a partir daí, então, finalmente mudou o mundo da música. E aí eu quero te perguntar, qual a diferença do talento de classe social mesmo, classe alta, média, e essas crianças da classe pobre, e eu quero entender como é que é a relação delas, porque é natural que se tenha mais a música popular do país, seja de qualquer, não vou falar nenhum ritmo, mas seja de qualquer ritmo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai lá para o funk, talvez essas comunidades tenham mais acesso, independente disso, mas todos os ritmos. O Brasil, então, é um país de ritmos incontáveis, criados da noite para o dia. Como é que é o talento dessas crianças mais humildes? Olha, eu acho que o que falta é oportunizar. O que nós vamos levar? Qual é a proposta do que a gente vai fazer? Respeitar o que eles têm, sim, né?
trazer para dentro da música orquestral as informações, e quem vai aos nossos concertos consegue perceber na parte popular que a gente faz bem, porque com excelência, porque tudo que a gente tem que fazer lá na Orquestra na Vida tem que ser com excelência. Tudo que colocarmos à mão com excelência, para que eles aprendam isso. E oportunizar a criança lá, tem talentos fantásticos, e o grande lance do Sistema, que não é um milagre, todo mundo acha que é como que acontece tão rápido? Não existe milagre, existe trabalho, e é a intensividade que a gente dá, né? Você vive um processo intenso, né, de informações, tanto no universo da música como, né, em outras partes da vida, que faz ele crescer. Porque eu sempre falo que não o talento é movido, tudo nosso é movido aqui, na cabeça. Se a gente consegue mudar a cabeça, a gente abre um caminho imenso para a criança. Então eu digo, eles têm as informações que chegam até eles. Quando eles recebem uma informação de uma orquestra, eles não rejeitam. É incrível, né? Porque é europeu, é que não sei o que se discute. Não, o mundo já não tem mais esse papo. Quem está ainda nessa vibe, né? A gente já globalizou. Claro, sim, que cada povo tem sua referência e que se respeite isso. Mas nós hoje, né, a gente tem que oportunizar, e quando a gente chega até eles recebem, né? E o Sistema teve uma proposta através da orquestra. Eles foram maravilhosos, porque eles não só pensaram musicalmente, mas colocaram a orquestra como uma célula da sociedade, onde o maestro é a referência do pai, ou a referência das autoridades, do respeito aos colegas, aos amigos. É todo um time formado como uma sociedade, onde a gente precisa ter respeito aos mais velhos. Então tem toda uma base que, às vezes, vamos falar, a gente pensa que o grande problema, né, está lá onde as pessoas não têm informação. A alta sociedade, falando, né, vive talvez dramas piores do que quem vive. Pelo menos eu tenho visto isso acontecendo. Sim. A falência da família, tem sido, às vezes, os mais pobres têm mais unidade familiar do que... Até essa questão de hierarquia, de respeito à hierarquia. De respeito. Isso é uma coisa realmente que hoje em dia a gente sabe que algumas os pais famílias já não têm voz de comando. E aí E aí muitas vezes é esse pai que quer colocar o filho... Muitos até obrigar o filho a querer fazer um projeto como... musical, por exemplo, e aí para tentar disciplinar o que ele não consegue disciplinar em casa. Ele quer transferir a responsabilidade, muitas vezes, que ele não consegue ter dentro de casa para projetos como Exatamente. O da ONG. Você sabe que nós temos muitas famílias que nos procuram pedindo que o filho possa participar do projeto. Ele não tem perfil, vamos lá, do que a gente classifica de, né, econômico, mas pedindo, implorando para que a gente receba, justamente pela questão de disciplina. A gente é bem claro com as famílias. Mas você sabe qual é o grande problema, como a gente recebe? Não está na criança, está na família. Exatamente. Porque a criança se enquadra rapidamente, mas a família impede ele de chegar à excelência, porque a família não quer se enquadrar uma disciplina. Então, o trabalho com a família, nós temos um trabalho, assistentes psicopedagoga, que trabalham com as famílias. A gente tem encontros familiares que vão mais de 300 pais, porque a Orquestra na Vida é muito conhecida pelo palco, pelo brilho, pelos social, turnês, né? Viagens, mas esse lado, né, nós trabalhamos diariamente para levantar bolsas de alimento para nossas famílias. Então existe todo um trabalho com as famílias, porque a gente sabe, se a gente não atinge a família, por exemplo, a gente tem uma disciplina de horário muito forte, porque a gente prepara para a vida profissional, seja na música ou não. Uma coisa ruim é você trabalhar numa empresa que o funcionário nunca chega, não sabe se vem. Então, a gente tem uma disciplina muito forte em cima disso. Qual o grande problema? A criança? Não.
porque não é ele vai sozinho, né? Ele precisa de alguém para poder organizar isso para ele. O jeitinho brasileiro atrapalha muito nessa hora e a gente não trabalha com esse jeitinho brasileiro. Justamente que se a gente quer chegar à excelência, nós temos de ter um peso e uma medida só. Então, é assim, é um alto preço que a gente tem que pagar. E sem contar que existe uma demanda muito grande. E se você, às vezes, oportuniza essa família, porque não é a criança, mas se você oportuniza essa família dela participar do projeto e ela não tem a responsabilidade de participar das atividades que são propostas, né? Ou seja, não adianta vocês fazerem um evento um evento lá ou fora e aquelas famílias também não irem prestigiar, não darem sua contribuição, né? Então, assim, é importante as pessoas entenderem que para elas poderem participar, elas precisam estar integradas ao projeto, fazer parte do projeto. Lá não é um lugar onde elas vão pegar e vão deixar seus filhos, não é um depósito, pelo contrário, né? Lá é um lugar onde talentos são trabalhados, mas a família precisa estar participando. Então, eu acho extremamente importante que existam regras e que essas regras sejam colocadas não só para os alunos, mas por toda a família, né? Exatamente o que eu falo, é que não é um depósito de criança. A gente tem objetivos e a família precisa entender isso, senão a gente não tem como trabalhar, né? Que nós trabalhamos 24 horas para a melhora né, do filho. Então, a família precisa estar junto a nós. E enquadrar a família é um resultado fantástico, porque a família entra no processo, aí acontece não só para a criança. Você falou que são 26 anos, né? Nesses 26 anos a gente está falando sobre esse projeto, sobre agora nessas comunidades, que é aí a Terra Prometida, que já está, né, em execução, e a Tapera, que está nessa expectativa para que possa ser implantado também. Nesses 26 anos vocês já tiveram, como você falou, outros núcleos, né? Mas eu queria que você falasse dessa vertente social. Ela, por se tratar de uma ONG, ela é mantida por parceiros, vocês já conseguiram recursos de governos para poder a execução disso? Como é que é? Eu lembro que vocês também já tiveram aí prestigiados pelo Criança Esperança, que é um outro projeto muito importante, o que mostra a seriedade, né, do trabalho desenvolvido pela ONG, né? A gente sabe que o Criança Esperança só realmente entra e dá visibilidade àqueles projetos que eles entendem que cumprem o seu papel e têm responsabilidade, e essas responsabilidades são muitas, inclusive burocráticas, para que seja atendido, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse trabalho social, como fazer isso, porque na verdade é uma lacuna que vocês acabam ocupando, de uma carência que existe às vezes na sociedade de incentivo à cultura, né? Então, 26 anos você conquistar somente esses núcleos realmente é o que eu te falei, por isso que eu voltava chorando, porque é uma visão cultural e social muito pequena, né? Então isso é um drama que a gente vive. Numa cidade como Campos, de território tão longe, né? É uma cidade que não é uma cidade pequena, que não tem recursos. Então, isso me deixa sempre muito triste em relação, porque eu vejo a quantidade de crianças que precisam ser alcançadas. Isso é um processo político, sim, que precisa ser entendido. Acho que o político tem que entender que isso também é um processo político, como aconteceu na Venezuela, e eu acompanhei esse processo todo. Realmente é um processo político importante, né? E um grande mover de cultura e educação e também da parte social, de promoção social. Então, eu realmente acho assim, muito pequena essa porcentagem. Eu te digo que a gente tem capacidade de estar... Tem uma palavra em espanhol que a Venezuela usa, sembrada de orquestras, semeada de orquestras. Então, você semear campos de orquestras, você vai colher coisas maravilhosas. Então, eu acho muito pouco. A Orquestra na Vida queria 6 grandes polos, e em volta dos polos uns núcleos. Então, você tinha um processo transformador dentro da cidade. Já falei isso centenas e milhares de vezes. Já levei o governo uma vez à Venezuela com 5 representantes. Tiveram tudo pago pela Venezuela, porque eles queriam que Campos, como primeiro núcleo, tivesse uma projeção muito maior. E, infelizmente, o processo não andou, né?
Esse é o perfil, né? Meu, assim, acho que a gente tem condição de um investimento para que isso cresça, porque é um investimento na pessoa, no cidadão, na melhora de vida. O pão, a comida é necessária, sim, mas o crescimento da mente para se conquistar a comida é muito mais importante, né? Se você vai dar o alimento para que ele tenha um presente, passe pela fome, ninguém merece ficar com fome, mas você precisa dar a liberdade de ele comprar a sua comida. E isso, para mim, é a maior conquista do ser humano. É quando você consegue entender que eu não quero somente a comida, eu quero conquistar a minha comida. As crianças aprendem a conquistar, eles têm esse treinamento lá dentro. É muito interessante o treinamento lá dentro da Orquestra da Vida, que é desconhecido aí. O bastidor, né? Quando chega no palco, eu falo sempre, é uma explosão para todos nós, porque a gente conhece o bastidor. Mas, Rodrigo, eu acho assim... Se me deixar falando, eu vou falar. Não, direto, né? Se deixar não, tem muitas perguntas. E você vai dando esse feedback pra gente, a gente surge aqui um catatal de perguntas. Só nesse bloco já dá para fazer outro programa. Por exemplo, e aí eu gostaria só já são 7h53, eu preciso fazer um intervalo. Só para a gente fechar, você pode responder agora, por favor. Você citou o exemplo do El Sistema na Venezuela. A gente falou sobre... você deu um detalhe interessante, que o maestro é a figura que muitas das vezes entra no lugar do pai, no lugar das autoridades. E aí cria-se um vínculo com aquelas crianças que também, como você falou, as crianças são só uma extensão do que nós adultos somos. Nossos filhos, nossos animais, eles são só uma extensão do que nós somos. Tanto que se você pega um cachorro, vai ver o dono como que é, vai ver o cachorro como que é, porque o cachorro observa o que o dono, para poder ele fazer igual. Então o filho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que uns, depois que crescem, procuram seguir outros caminhos. Mas vamos lá. Na sua ideia, depois de ter visto, se emocionado, chorado, como você falou, hoje, com todas as dificuldades, com tudo que você também colocou, mesmo assim, mas com o know-how que você aprendeu, é possível afirmar que a gente tem esses polos e esses que estão chegando como Terra Prometida e Itapera, já vão desenvolver também essa função do maestro ser aquele pai, aquela autoridade ali sobre aquelas crianças ou com aquelas crianças? Sim, a proposta logo de chegada é muito interessante, porque primeiro a gente faz com que eles se apaixonem pelo instrumento, né? Pelo grupo, e aí sim vem toda a condução para que eles participem do grupo. E se vai colocando os conceitos, né, que é esse respeito ao colega e ao respeito principalmente ao maestro. É tão interessante que você às vezes tem uma sala com 80 com instrumentos na mão e o maestro falando e você não ouve, não parece que tem ninguém na sala. Então é assim, eles têm que aprender a ouvir. Hoje o ser humano não consegue ouvir. Não consegue. Enquanto o outro está falando, você está atropelando o outro. Você não consegue que ele termine, né? Outra coisa, hoje nós somos devorados pelo quê? Pela rede social, né? Assim, a criança hoje tem acesso ao celular. Imagina que ele vai mexer com o quê? Com a arte, que vem do artesanal, né? Dizem que o mercado vai se consumir quase tudo, né? Vai ser substituído, né, em grande parte por robôs e por tantas coisas, mas na arte isso não, é impossível acontecer. Então tem a presença do professor sempre, né? É artesanal a maneira de se lidar. Isso desenvolve no ser humano aquele início de toda a vida, né? A criança não perde esse contato. Então por isso que é tão importante, né? E a gente não deixa que a arte se perca,
né, com essa criança. Isso ele começa a descobrir esse respeito, porque ele sabe que quem está ensinando, ensina ele com amor, com referência. O grande problema é quando ele tem uma referência errada, em 90% sim, né, porque hoje a família fala mal do padre, do pastor, do presidente, é tão fácil encontrar defeito em todos, porque é só abrir aí, acesso a tudo. Perfeito. Tem. E como que você vai diferenciar a tua autoridade de tanta coisa que está acontecendo de ruim? Então, isso que é o grande trabalho da gente, fazer com que eles tenham uma nova referência, né? Eu tenho alguns exemplos aí de crianças, 10 anos, 8, 9 anos, que ameaçam, que assim, não precisa nem internet, aqui perto da gente mesmo, que ameaçam se o pai for passar um corretivo, ou um castigo, ou tirar o celular. Teve uma criança nos Estados Unidos que chamou a polícia porque o pai tirou o celular. Para que mundo é esse também? Calma aí. E a polícia, ainda bem, nesse caso que eu estou contando aqui aleatoriamente, a polícia falou assim: nós viemos aqui para dar apoio ao seu pai. Seus pais estão corretos. Que bom que ainda tem, porque tem difícil um mundo. Aquilo que você falou. É difícil. Né? Ninguém pode bater nos filhos, mas você tem outras formas de penalizar, de punir, de criar, mesmo independente de classe social. Mas eu vou ensinar ninguém a criar filho, que não é minha especialidade. A Miriam, acho que é Espândola, se for a pronúncia certa, se não, você me desculpa. Ela deixa uma mensagem para você, aí você comenta e a gente fecha esse bloco, por favor. Ela diz aqui no Face: essa disciplina de horário entrou na minha vida, né, entrou na vida da Maria Cecília de uma maneira que até me ensina. Você já sabe quem, né? Sei. Ela está na orquestrando há 6 anos e é muito disciplinada em relação ao horário. Às vezes eu esqueço até que ela é criança. E ela coloca: gratidão, Johnny, você é uma referência na minha vida e a da minha filha. Opa, estou emocionado aqui. Então, a Cecília é maravilhosa, é uma menina com um talento incrível. Ela já está na Mariúti Jacovino. Quantos anos? E ela tem 12 anos. Nossa. Ela é excelente, a família é excelente. Também acompanha, uma família que acompanha, está junto a Maria Cecília. Maria Cecília é muito tímida. A Maria Cecília, quase eu não ouvi a voz. Mas Maria Cecília, ela também acaba mexendo com a criança, e a criança muito tímida começa a ter, né, já uma desenvoltura maior com os amigos. E ela toca o quê? Violino. Excelente violinista, é uma promessa. Eu sempre falo isso para a família como uma professora da Orquestra na Vida. Inclusive, ela faz parte de um grupo de treinamento de monitores. Que legal. Eles são preparados para monitorar outros. Uma dos propósitos da Orquestra na Vida é você não reter o conhecimento. Porque você aprende, você passa para outro. Eles são treinados a isso. E ela está quanto tempo lá já? Eu acho que 6 anos. Nossa. Acho que 5 ou 6 anos. E atravessamos a pandemia juntos, pois é, a gente vai falar sobre online. Isso vamos lá. Bom, são 8 horas em Campos. Um beijo aí, Cecília. Ela toca violino. Violino. Olha aí, já pensou ela tocando um Stradivarius? Stradivarius é um dos mais famosos violinos. Difícil ter, né? Hoje tem uns 5 acho que no tem mundo, uma meia dúzia no mundo, o né? O resto é tudo falsificado. Falsificado. Bom, estou brincando porque tem sempre, acompanha muito essa coisa de música também. Você quer ver o que é orquestra? São 8 horas em Campos. Tem um grupo de rock que eu sou, e da minha época então, gosta muito, que é o Scorpions. Eles fizeram um show num determinado momento com a Filarmônica de Berlim. Cara, deixa eu ver se eu acho uma música aqui. Só pedir um trechinho, depois até você comenta. Porque assim, a gente, quase que o brasileiro, então, ele não vai a um show de orquestra, um concerto, ele vai, mas não como a torcida vai ao estádio de futebol com tanta facilidade e não inventa desculpa para não gastar dinheiro, né? Fazendo um paralelo aqui. Mas quando entra uma orquestra numa música
mais popular, ou, enfim. Cara, a pessoa se transforma ouvindo aquela música. Então, essa linguagem é o Orquestra na Vida. Ela propõe, na segunda, nós misturamos, né, isso no palco, mas nós fizemos agora o Fantasma da Ópera com um violino distorcido de guitarra, né? Nossa, a gente traz essas informações porque são as informações que eles trazem pra gente. É um modo de a gente chegar também a vários públicos durante um concerto, é você levar essa proposta, exatamente. Né? É tipo um rock progressivo, né? Que você tem o instrumental da orquestra junto. O perfil da orquestra através do Mariucci sempre também foi esse, né? De trazer essa parte étnica também, né? Também regional, a questão folclórica. Sempre teve esse diferencial que é muito bacana. 8:02. Só um pedacinho então de uma das, acho que mais famosas do Scorpions, Still Loving You, de 84 por 85, com um trechinho da música e aí com a Filarmônica de Berlim junto, só pra gente ouvir. Sensacional, né? Espetacular. Podia a gente botar também daqui a pouco, né? Você já tem um áudio pra gente botar no de quê? YouTube, né? Tem aqui, já tá aqui da orquestra. Do último concerto a gente fez coisas assim agora, anteontem, né? Sim, que foi no Trianon. Foi. Como a orquestra viaja muito e fez as viagens no exterior, o que a gente faz? A orquestra começa toda formal, né? Então as pessoas, os estrangeiros, né, vão assistir uma orquestra toda formal, todos de terno, eles super arrumados, né? Que é a coisa mais linda da vida, quando você vê uma criança, né, e ele todo arrumado num palco, parece que ele cresce, aquela criancinha parece um adulto. Vira um gigante. E aí quando o estrangeiro está lá, aquela orquestra formal tocando, de repente a orquestra começa a se vestir em palco e apita e sai a música brasileira, vira uma caixinha de surpresa. E aí e isso deu muito certo, a gente fala a brasilidade da orquestra Mariucci Economia, isso o estrangeiro vai à loucura. Com então. certeza. Gente, 8:04, tem outra também, foi um show completo, né? Essa é o Wind of Change, é outro também sucesso do Scorpions e com a Filarmônica de Berlim. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir com o maestro Johnny William aqui ao vivo na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre